Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopijana Vallabha, Girivaradari, Yashodanandana, Rajajana Ranjana, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopijana Vallabha, Girivaradari, Yashodanandana, Rajajana Ranjana, Jamunatira, Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Bom dia, Hare Krishna. ISKCON Rio de Janeiro, conectando vocês e me conectando com vocês aqui nessa sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025, e vamos à leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, capítulo intitulado Princípios da Natureza Material, e o verso vai ser o verso número 51 e 52. Oi, Haridarshana, obrigado aí por essa informação, de que som e imagem tão legais. Hoje a Suidasa, Hare Krishna, bem-vindos. Conectei aqui também nosso Instagram, vamos ver se os internautas, eles vão estar conectando-se, para a gente poder fazer essa troca aqui nessa leitura de hoje, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jagadguru Srila Prabhupada aqui, Jai. Então vamos ao verso 51. Tatas tenanu videbhyo yuktebyondam achetanam utitan purusho yasma udachistadasovirat. Tataha, então, tena pelo Senhor anuvi de Biaha, desses 7 princípios despertos para a atividade. Yukte Biaha, unidos, andam, um ovo, Achetanam, sem inteligência, Utitan, surgiu, Purushaha, ser cósmico, Yasmat, do qual Udachista, apareceu, Asou, este, Virat, célebre. Vamos à tradução, depois do significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada aqui, Jai, Jai Srila Prabhupada. A partir desses 7 princípios, despertos para a atividade e unidos pela presença do Senhor, surgiu um ovo sem inteligência, do qual apareceu o célebre ser cósmico. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui já está indicando que é o ovo, hein? O ovo do universo, primeiramente, se manifesta. Depois as coisas vão se desencadeando. Mas, na verdade, quando o Senhor Brahma, ele vai populando
os planetas no universo material, ele oferece para cada alma, de acordo com Guna e Karma, um corpo específico. Então aí já ficou meio confuso, né? Então deve vir primeiro, nesse caso, da realocação das divas, cada uma num corpo específico. O que o Bhagavatam fala sobre isso, né? Vamos lá para o significado de Srila Prabhupada. Na vida sexual, a combinação de matéria dos pais, que envolve a emulsificação e secreção, cria condições nas quais uma alma é recebida dentro da matéria. E a combinação da matéria gradualmente se desenvolve até se transformar num corpo completo. O mesmo princípio existe na criação universal. Os ingredientes estavam presentes, mas só quando o Senhor entrou nos elementos materiais é que a matéria realmente agitou-se. Esta é a causa da criação. Krishna é a causa da criação. Ponto. Podemos ver isso em nossa experiência ordinária. Embora possamos ter barro, água e fogo, esses elementos assumem a forma de um tijolo somente quando trabalhamos para combiná-los. Prabhupada é fantástico, né? Dá logo assim um exemplo bem prático. Está lá a terra, está lá o fogo, está lá a água. Mas o tijolo ele precisa do empreendimento, ele precisa da iniciativa da alma, da entidade viva, do ser vivo. A partir de então, vai se poder construir um tijolo. O Jasui aqui trouxe uma referência interessante. Primeiro, antes mesmo de ser primeiro, veio Sri Krishna. Porque Krishna, ele é Anadiradir Govinda. Ele é a causa de tudo e ele é sem causa. Krishna já estava ali, né? Pleno. E sem precisar de nada, né? Mas ele quer intercambiar amor, relações amorosas. E aí, a partir de então, tudo vai se desencadeando em termos de mundo material. Então ele fala que primeiro, antes mesmo de ser primeiro, veio Sri Krishna. Depois, o ovo do universo material. Depois, Brahma. Aí ele bota entre parênteses a galinha. Depois, cada ovo de cada criatura. Faz sentido. Vamos lá. É que o Senhor entrou nos elementos materiais, é que a matéria realmente agitou-se. Esta é a causa da criação. Podemos ver isso em nossa experiência ordinária. Embora possamos ter barro, água e fogo, esses elementos assumem a forma de um tijolo somente quando trabalhamos para combiná-los. Sem a energia viva, a alma espiritual, né, o espírito, não é possível que a matéria tome forma. Da mesma maneira, este mundo material não se desenvolve a menos que seja agitado pelo Senhor Supremo como Virat Purusha. Yasmad Udatistadaso Virat. Devido à sua agitação, o espaço foi criado. E a forma universal do Senhor também se manifestou ali. Adilila Hare Krishna, bem-vinda. Adailton, como vai, Adailton? Alex Luthor, Rosinha. E também a Júlia Abreu. Vamos lá, gente, vamos participar aqui. Eu gostaria muito de ouvir vocês, é legal essa troca. O Jasui Dassa já trouxe ali um comentário muito pertinente, muito interessante. E essa troca é o que faz esse encontro aqui ser mais produtivo, né? Claro, só lendo o significado de Srila Prabhupada já é o quanto basta. Mas a gente poder ainda ousar debater sobre isso com base nas nossas percepções, logicamente, já alinhadas
com uma gama de informações, de conhecimento que a gente está extraindo regularmente, da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, e de todas as, enfim, as escrituras que Prabhupada nos legou como um manancial de conhecimento. Então, isso torna aqui o nosso debate muito mais legal. Fala aí, Alex Luthor 36, Hare Krishna. Vamos lá. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Sidiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuskijai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então eu vou comentar aqui um pouquinho esse significado de Srila Prabhupada, desse verso 51 que eu li, que é o Tatastena nuvidebhyo yuktebhyondanda chetanam utitan purusho yasmad udatistada sovirat. A partir desses 7 princípios despertos para a atividade e unidos pela presença do Senhor, surgiu um ovo sem inteligência, do qual apareceu o célebre ser cósmico. Incrível, né? Então, Prabhupada, esse verso está falando aqui logo de 7 princípios. Tá? Esses princípios são os elementos materiais grosseiros, não é isso? Terra, água, fogo, ar, éter. Tá? E o Mahatattva, que é a totalidade da energia, tá? E o falso ego. A gente pode entender também como não, exatamente. É terra, água, fogo, ar, éter. O Mahatattva, que é a totalidade da energia. E o ego falso. Esses são os 7 princípios, né, do qual se desencadeia, então, as condições, né, para que a alma seja recebida nesse mundo material. Cria-se ali a circunstância apropriada. Tá? O interessante é que, embora a interação, né, aliás, a ciência, ela parte do princípio exatamente de que todo estudo científico, ele tira Deus tira o agente que está por trás de tudo da cena e vai estudar a interação, né, o fenômeno científico a partir dele mesmo, né, das interações que se desdobram nesse mundo material. Sem, claro, tirando, obviamente, a física quântica, que hoje em dia já advoga que por trás de todo fenômeno científico tem que ter um agente. Beleza, mas a ciência, de um modo geral, ela retira, assim, essa possibilidade. Né? E ela entende, então, que o próprio fenômeno em si, ele é a causa. E que a vida é causa da combinação dos elementos materiais. Mas o Srimad Bhagavatam está falando que não é isso, não. Para ocorrer essa interação, o ambiente apropriado, as condições para que a vida se desenvolva, tem que ter já um fato pregresso. Então isso é que o Bhagavatam fala. Tem que ter, como o Jasui comentou ali, no começo de tudo,
tem que ter a fonte de tudo, a fonte energética de tudo, demandando, para que então haja um desencadeamento científico, para que a matéria possa interagir. E através dessas interações, pode ocorrer então o desenvolvimento da vida, nos seus diferentes aspectos. Então essas ações pregressas que ocorrem quando o Senhor Krishna, ele lança seu olhar para a matéria, a partir daí é que vai poder acontecer toda a ciência material, né? O desencadeamento do mundo material. Então, isso é o fator pregresso, né? Que é o que dá o comando para que o mundo material se manifeste. Prabhupada vai citar aqui, ele faz essa observação, né? Que ele fala, na vida sexual, combinação de matéria dos pais, que envolve emulsificação e secreção, cria condições para que então a alma seja recebida dentro dessa matéria. Mas isso só é possível mediante a ação dos pais, no empreendimento, né? E como Prabhupada menciona, o desenvolvimento do embrião, ele só se dá a partir da presença da diva, da alma espiritual, da entidade viva. Não tem como ter o desencadeamento da vida sem a presença da alma. Isso leva até um debate, né, muito em voga hoje em dia, que envolve os direitos do aborto. Essa ação assim altamente grave, né? Porque a ciência também entende que até um determinado período da gestação ainda não se considera aquele ser como um ser vivo. Uma grande tolice, porque aqui está falando, o Bhagavatam está falando, né? Nada acontece se não for com a presença da alma espiritual. Então, ou seja, a vida já se encontra presente desde o estágio preliminar ali de desenvolvimento de um embrião. Ele só se desenvolve porque já tem a força viva ali presente. Enfim. Então são coisas assim que a sociedade humana ela precisa se debruçar sobre o conhecimento. Esse Shabda Pramana, é um conhecimento que vem de uma fonte superior para que ele possa, esse conhecimento, direcionar, né, permitir um direcionamento saudável da sociedade, de cada ser individualmente e da sociedade como um todo, evitando ações danosas e graves como essa, matança de animais, aborto, enfim, tudo isso que vai gerar reações adversas, né, o karma, tanto individual quanto coletivo, né? Hoje a sociedade, Prabhupada fala, por exemplo, que a violência instalada dentro da sociedade humana está atrelada ao... Oi, Sundarang, seja bem-vinda, Hare Krishna. Reverências. Então, que a violência está atrelada à matança de animais. Entendeu? Assim como uma pessoa que ela come açúcar demais, né? Então ela tem a tendência a desenvolver o quê? Um diabetes. Excesso de açúcar no sangue. Uma pessoa que come um alimento que está impregnado daquela energia proveniente do sofrimento de uma alma que está num corpo de um animal, e que dessa maneira, através desse sofrimento, desse horror do momento da morte ali, já premeditado,
ele impregna o seu corpo de adrenalina, como se diz, solidifica no seu corpo todo o horror daquela morte terrível, daquele abate assim, covarde, violento. E aí a pessoa vai ingerir o que? A carne impregnada dessa violência, dessa energia. Essa violência tem que sair de alguma maneira depois. Então, Prabhupada menciona que essa é a razão da sociedade humana viver momento assim de tanta violência. Indiscriminada matança de animais. Mas, e o interessante, tem uma coisa aqui que eu conecto com esse tema, que diz respeito a atos pregressos, né? A uma ação pregressa de uma entidade viva para poder desencadear a vida, né? Um novo ser. Prabhupada aqui mencionando a questão da vida sexual, que é a ação que vai permitir, né, a ação dos pais de um casal, que vai então desencadear a possibilidade de desenvolvimento de um ser no útero materno. Ou seja, por trás disso está a ação. Agora, e aí o interessante é que por trás daquela entidade que está vindo, ela já está sendo alojada no determinado ventre materno, em razão também de ações pregressas por ela praticadas. Isso é fantástico, né? A lei do karma. As condições de guna e karma que vão propiciar que uma alma vá receber um corpo específico, de um casal específico, num ambiente específico, num núcleo familiar específico, aí no planeta específico, na era específica, tudo ali de acordo com as ações pregressas, um cultivo pregresso. E como fala lá no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 8, vou pegar aqui para a gente ter essa referência. Esse verso ele vai falar o seguinte: Shariran yadavapnoti yachapi utkramatishwaraha grihitvaintani samyati vayurgandan iva shaya. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Muito interessante, né? O ar transporta os aromas e é o corpo sutil que vai carregar a alma para a sua próxima existência, tendo por base todo o cultivo, né? O somatório de condutas, expectativas, metas, objetivos, com todas as emoções envolvidas. Isso é o que se constitui o corpo sutil, e é o corpo sutil que vai demandar o próximo corpo grosseiro. Isso também remete à compreensão de que é um aspecto prévio, anterior, que faz com que se estabeleça um tipo específico de corpo para cada entidade viva. E assim vai, né? O samsara se perpetua a partir dessa dinâmica de vida. É um mistério tudo, né? Tudo muito curioso, não é verdade?
A minha mãe é que fala sempre, nossa, essa vida é um mistério, é um mistério. Aí eu tento, não, mãe, mas tem uma explicação, tem uma causa. As coisas estão acontecendo aí, mas é difícil realmente, porque o fenômeno da vida em si já é algo assim completamente... Por mais que a gente receba, né, a filosofia de Sankhya, espírito e matéria, estudo analítico, mas ainda assim fica assim uma perplexidade, né? Desse grande mistério que é a existência. Mas enfim, o fato é que a causa de todo o desencadeamento científico é um agente invisível, né? A alma espiritual. E essa própria alma é que vai agindo, determinar a jornada de vidas, tendo por base as expectativas, seus interesses, seus objetivos, as condutas assumidas por esse ser para atingir essas suas metas. Tudo isso permeado por muitas emoções. E é tudo muito incrível, porque imagine, né? Imaginem o banco de dados de Krishna para poder estabelecer, para poder deliberar sobre a jornada de cada entidade viva, quando se encerra um ciclo de vida. E aí, claro, como a gente mencionou, Bhagavad Gita 15.8, existem ali os registros, né? O corpo sutil, ele aloca, ele armazena todas as informações daquele ser. E esse corpo sutil, então, ele vai ser o elemento, é o transporte da alma. A alma, ela está ali presa, digamos assim, não mais a um corpo físico grosseiro, a um invólucro grosseiro, mas ela está presa a um invólucro mais sutil, mente, inteligência e ego falso. E aí, nessa linguagem poética, né, do Bhagavad Gita, né, o ar transporta os aromas, o corpo sutil transporta a entidade viva. O corpo sutil vai ser o veículo. E aí sim, né, e Krishna, a gente vê aqui existe a Receita Federal, e a Receita Federal, ela fica usando hoje em dia com a IA, né, inteligência artificial, então, facilita o trabalho para cruzamento de dados. Mas ainda assim, esses dados, esse monitoramento feito pela Receita Federal, ele não é perfeito. Mas o monitoramento que é feito por Krishna para estabelecer o destino de cada entidade viva na jornada de vidas, esse aí é um banco de dados perfeito. Até porque a gente sabe que Krishna está presente na forma de Paramatma, testemunhando diretamente as ações de cada entidade viva. Nesse corpo existem 2 pássaros. Um está desfrutando dos frutos da árvore da existência, comendo frutos doces, frutos azedos, frutos ainda verdes, maduros, outros podres, que está ali vivenciando isso e tentando ser feliz. Mas o outro pássaro está ali só observando as ações desse pássaro que está ali querendo desfrutar dos frutos da árvore. Esse é Paramatma.
Esse mundo, Paramatma são os Purusha Avataras, né? São Karanodakashayi Vishnu, que é Mahavishnu, né? Em razão da presença dele é que o mundo material pode acontecer. Se não tem Karanodakashayi Vishnu, o mundo não acontece, ou seja, tem que ter uma centelha viva presente para que as interações do mundo material aconteçam, para que a ciência do mundo material ela vá. Tem uma ciência anterior, uma ciência que não é compreendida pela ciência mundana. Aí depois, Garbhodakashayi Vishnu, que se faz presente em cada universo. E depois Kshirodakashayi Vishnu, presente em cada átomo da matéria e dentro do coração de cada entidade viva. Fantástico, né? Então, em razão dessa presença de Kshirodakashayi Vishnu, é que Krishna coleta todas as informações de cada ser individualmente. E, portanto, ele está capacitado para estabelecer a lei do karma, porque ele presenciou tudo. E é infalível a lei do karma. É maravilhoso isso, né? Então, resumidamente, o que a gente está entendendo aqui é que não adianta, tem que ter o agente da ação invisível, que é a alma espiritual, para que as coisas aconteçam, senão nada acontece. O outro verso é o 52, que é Etadandam Visheshakyam Gramavridair Dashotaraihi Toyadibi Parivritam Pradanenavritayir Bahi Yatra Loka Vitanoyam Rupam Bhagavato Hare. Etat este andam ovo Vishesha Akyam, chamado Vishesha, Krama, uma após outra. Vridaihi, aumentadas. Dasha, 10 vezes. Utaraihi, maior. Toya Adibihi, pela água e assim por diante. Parivritam, envolvido. Pradanena, pelo Pradana. Avritaihi, coberto. Barihi, na exterior. Yatra, onde Loka Vitanaha, a extensão dos sistemas planetários. Ayam, esta. Rupam, forma. Bhagavataha, da suprema personalidade de Deus. Harehe, do Senhor Hari. Não é isso? Tradução e significados dados por sua divina graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Este ovo universal, ou universo sob a forma de um ovo, chama-se a manifestação da energia material. Suas camadas de água, ar, fogo, céu, ou éter, né? Ego e Mahatattva aumentam em espessura uma após outra. Cada camada é 10 vezes maior que a anterior. E a camada externa final é coberta pelo Pradana. Dentro deste ovo está a forma universal do Senhor Hari, de cujo corpo fazem parte os 14 sistemas planetários. Significado: este universo, ou o céu universal, que podemos visualizar com seus inúmeros planetas, tem configuração semelhante à de um ovo. Assim como o ovo, também se dá a analogia do coco. Né? Coco. Dentro do coco, né, tem lá aquelas condições, né, tem a água, as coberturas do coco, enfim, também as escrituras também falam sobre essa... aqui o Haridashna fez um comentário. Os cientistas fundamentalistas dizem que no passado a vida veio de uma reação química e que no futuro eles vão provar esse fenômeno. Após uma reação explosiva, o universo se ordenou. Isso significa que... significa
que se aglutinarmos todos os ingredientes da obra com dinamite e após a explosão temos a construção de edifício, ou através de uma explosão temos a construção de um avião, o Haridashta traz aqui essa analogia de Srila Prabhupada, né? Se tudo vem de um Big Bang, né? Primeira coisa, quem que apertou o botão? De onde vieram os elementos químicos? Como que... É o que eu mencionei, né? Que o Haridashta aqui de uma forma brilhante também está, assim, corroborando. Tem que ter uma ação pregressa, algo, um agente por trás de tudo. Então, Prabhupada ele faz essa analogia, né, de que, vamos fazer o seguinte, você junta todos os elementos de uma edificação, de uma casa. Tubos de PVC, tubos de cobre, telhas, areia, cimento, tintas, né, galões de tintas, rolos, pincéis, tudo que envolve a construção de uma casa. Aí amontoa tudo, taca dinamite embaixo, explode com aquilo tudo e dali do nada aparece uma edificação construída com sistema elétrico, hidráulico, tudo funcionando. Como é possível isso? Não é possível, claro. Não. Então, Prabhupada faz essa analogia um tanto quanto caricata, mas para poder demonstrar que não tem como a gente absorver essa tese de que a vida vem do nada, entendeu? E que a vida que é... Não, a vida vem da vida. Então, Prabhupada fala, tem um livro, né, que tem esse título, A Vida Vem da Vida. E a vida é a centelha viva, é o ser espiritual, é o ser invisível, né? Dentro do plano da matéria, naturalmente, né? Porque, claro, a gente estudou aqui uns versos anteriores falando exatamente que a alma também tem sua forma, ela é visível, né? Só que nós não estamos agora em condições, né? O equipamento que a gente se utiliza, que é o corpo material, não nos permite enxergar coisas que estão, né, num ambiente diferente, mais sutil. A gente está enxergando só o que é denso, grosseiro. Até a Prabhupada fala sobre o raio-x, por exemplo. O raio-x, ele não enxerga os tecidos, ele vai lá no osso, a capacidade dele, né? Ele registra, né? Ele fotografa a estrutura mais grosseira de um corpo físico. Então, da mesma forma, o nosso corpo, né? O nosso tipo de visão que a gente tem, que a gente dispõe, ela não é qualificada para enxergar aspectos mais sutis. Mesmo enxergar fantasmas, né? Constituídos de ectoplasma, que é tipo um vapor, que já é uma estrutura mais sutil do que um corpo grosseiro, mas tem gente que desenvolve uma capacidade de enxergar fantasmas, né? Mas não é todo mundo. Então, a gente tem que dispor Enfim, o nosso equipamento não permite isso. Nosso invólucro, né, não permite isso. Nosso corpo, ele permite algumas coisas, mas não todas. Bom, vamos lá. Eu nem li ainda o verso, né? Já são 8h40 quase. O significado, na verdade. Vamos ao significado de Srila Prabhupada.
Este universo, ou o céu universal, que podemos visualizar com seus inúmeros planetas, tem configuração semelhante à de um ovo. Eu li esse trecho, né? Assim como o ovo é coberto por uma casca, o universo também é coberto por várias camadas. A primeira camada é de água, a seguinte de fogo, depois ar, depois céu, e a última crosta envolvedora é o Pradana. Dentro deste universo semelhante a um ovo está a forma universal do Senhor como Virat Purusha. Todas as diferentes situações planetárias fazem parte de seu corpo. Isto já foi explicado no começo do Srimad Bhagavatam, segundo canto. Os sistemas planetários são considerados diferentes partes corpóreas desta forma universal do Senhor. As pessoas que não podem se ocupar diretamente na adoração à forma transcendental do Senhor, aconselha-se a meditar nesta forma universal e adorá-la. Isso é um Krishna, ele é muito misericordioso, né? Então ele promove diferentes tipos de possibilidades para que a entidade viva ela vá de alguma forma se conectar com ele, até mesmo compreendendo o universo como um grande corpo, sob a forma universal, né? Sob o aspecto da forma universal, e identificar ali a presença de um ser supremo por trás de tudo isso, né? Entendeu? E o segundo, e lá no segundo canto, Prabhupada menciona aqui, né? Isso foi explicado, né? No começo do Srimad Bhagavatam, no segundo canto. Eu estou aqui com o segundo canto aqui. Para a gente fazer essa contextualização, tá? Lá no segundo canto, capítulo 1, que é intitulado O Primeiro Passo para Compreender Deus, tá? Então, olha que interessante. No verso 26, tá? Do 26 ao, se eu não me engano, vai até o 30 e 26 ao 37. Aí olha só que interessante. As pessoas que obtiveram essa compreensão estudaram que os planetas conhecidos como Patala constituem as solas dos pés do Senhor Universal. E os calcanhares e os dedos dos pés são os planetas Rasatala, os tornozelos são os planetas Mahatala, e suas canelas constituem os planetas Talatala. Os joelhos da forma universal são um sistema planetário chamado Sutala, e as duas coxas são os sistemas planetários Vitala e Atala. Os quadris são Mahitala, e o espaço exterior é a depressão de seu umbigo. O peito da personalidade original de forma gigantesca é o sistema planetário luminoso. Seu pescoço são os planetas Mahar, sua boca são os planetas Jana, e sua testa é o sistema planetário Tapas. O sistema planetário mais elevado, conhecido como Satyaloka, é a cabeça daquele que tem 1000 cabeças. Seus braços são os semideuses encabeçados por Indra. Os 10 lados direcionais são seus ouvidos e o som físico é seu sentido auditivo. Suas narinas são os 2 Ashwini Kumaras e a fragrância material é seu sentido olfativo. Sua boca é o fogo abrasador. A esfera do espaço exterior constitui suas órbitas oculares e o globo ocular é o Sol manifesto como o poder da visão. O Sol que tem um fogo, né, que permite que se enxergue alguma coisa, né? Sem luz não tem visão, né? Suas pálpebras são o dia e a noite. Que interessante, né? Fechou o olho, está de noite. Abriu o olho, está de dia. E nos movimentos de suas sobrancelhas, o Brahma e personalidades supremas e semelhantes residem. Seu palato é Varuna, o diretor da água, e sua língua é o suco, ou essência de tudo. E aí vai, né? Fantástico, né? Então é uma maneira que Krishna, assim, estabelece
para que a pessoa com uma percepção mais materialista enxergue no grande corpo cósmico uma forma, né, universal do Senhor. E já é uma maneira de estabelecer uma conexão com Ele, de enxergar que existe Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Como o Haridashna falou aqui, como é que os elementos químicos apareceram do nada? Aqui temos uns comentários aqui do Alex Luthor. Deixa eu ver. Ontem, passando por Santa Cruz, de dentro do trem, vi casas sendo construídas, muros, em volta de árvores, e achei interessante. O ser humano faz de tudo mesmo. Por Krishna, eu vi isso e não era só uma, né? Uma construção, né? O Prabhu estava falando sobre arrumação, arranjo Big Bang, e isso me veio à cabeça. Mas a questão é, por que não? Desde que preserve a natureza, acho tudo pertinente. Hare Krishna. Não, sem dúvida, Alex. O homem ele tem que construir de modo a criar condições, um conforto, né, digno para a sua existência nesse mundo. O abrigo para... Assim como a alma está abrigada dentro do invólucro, que é o corpo material, esse corpo material precisa de um abrigo, né? Então, tá tudo certo. Agora você pontuou uma coisa interessante, que a gente deve preservar o ambiente natural ao máximo. Procurar ter desenvolver a construção ecologicamente correta. Seres humanos dotados de inteligência. A gente sabe que existem dois tipos de inteligência. A inteligência material, que é essa empreendedora que constrói as coisas nesse mundo e que, como a gente vê, nem sempre preza esse mundo. E, portanto, agride esse mundo, depreda esse mundo. Mas quando existe uma construção ecologicamente correta, quando se faz o sistema de esgoto correto, tá tudo certo. A gente precisa desse desenvolvimento arquitetônico, da engenharia. Precisamos dos nossos lares, das nossas casas. Com certeza. E sim, apenas essa adaptação de modo que a gente não agrida tanto a natureza, né? Esse ponto é um ponto interessante, tá? A gente está debatendo aqui mais a questão de que, para tudo acontecer, tem que ter um agente por trás de tudo. As coisas não... A vida, ela não é fruto da matéria, entendeu? A matéria se desenvolve a partir da presença da vida. E a vida é o quê? É o espírito, é o ser espiritual. Esse é o ponto aqui nodal desse debate que a gente está estabelecendo aqui hoje, né? Então, voltando aqui ao nosso significado de Prabhupada, e lá no verso, né, o verso menciona os 14 sistemas planetários, não é isso? Aqui Prabhupada, aliás, eu já li lá no segundo canto, não é isso? Eu me reportei a eles nos significados para mostrar essa percepção do Senhor Supremo na forma universal, né? No universo cósmico. Então são Patala, Rasatala, Mahatala, Talatala, Sutala, Vitala, Atala, e aí vem o Ibuloka, que é o plano intermediário, onde a Terra se situa. Ibuloka. Né? Aí vem... ali tem os oceanos, é interessante, né? Que são diferentes oceanos de água salgada, de água fresca, de caldo de cana, de ghee, manteiga clarificada, de vinho e leite, e de coalhada. Loucura, né? Muito louco.
Mas é isso, né? As escrituras falam sobre isso. Tá? Aí naquele ambiente de Jambudvipa, que é esse nosso universo, tem o Monte Sumero. E aí acima do Monte Sumero vem os planos superiores: Swarloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka e Brahmaloka. Essa é a constituição de um universo, né? O Srimad Bhagavatam, ele é assim impressionante, né? Agora, o que mais me chama a atenção é a questão... Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu possa ter escapado. Não. Essa... Como que a alma espiritual, ela vai amalgamar, né, sua existência nessas interações do Mahatattva, que é o que está aqui falando nesse verso, né? E tudo isso em razão que? Do falso ego, da nossa identificação com esse mundo, com esse tipo de existência. É impressionante, né? No primeiro canto, que eu separei aqui também, primeiro canto do Bhagavatam, lá no capítulo 13, verso 55, ele vai dar uma... Prabhupada, no seu significado, ele faz uma explicação sobre isso, né? Ele fala: o ser vivo, devido a seu desejo de assenhorear-se do mundo material e negar-se a cooperar com o Senhor Supremo, entra em contato com a soma total do mundo material, ou seja, o Mahatattva. E do Mahatattva desenvolve-se sua falsa identificação com o mundo material, inteligência, mente e sentidos. Aí a partir daí vai ter o corpo que ele vai receber com base nesse conjunto nessa criação sutil. Através do processo iógico, quando sua identidade pura é compreendida em autorrealização, a pessoa tem que reverter a posição original, amalgamando os 5 elementos grosseiros e elementos sutis, mente e inteligência, novamente no Mahatattva. Desse modo, livrando-se das garras do Mahatattva, ela tem de emergir na existência da superalma. Aí Prabhupada continua: em outras palavras, ela tem de compreender que qualitativamente não é diferente da superalma, e assim ela transcende o céu material. É muito complexo, né? Aqui pelo yoga, né? Negócio muito assim. Mas o fato que eu queria me ater é exatamente essa questão, né? De como é que a gente fica preso nesse mundo devido à concepção equivocada de existência, né? Existência material. Aí você cria uma fantasia. A gente cria uma fantasia e fica vivendo nesse mundo eternamente, né? Numa condição de nitya badas, né? Almas eternamente condicionadas. Muito desafortunado, considerando que a alma é eterna, né? Que não precisa se submeter a nascimento, velhice, doença e morte, e todas as adversidades da existência material, né? Porque a morte é algo assim que, se não for compreendida com a luz do conhecimento, e ver que, na verdade, a morte é uma agente de Krishna e a nossa irmã, nosso, né, agente de Deus, é muito sofrimento. Não é verdade? Né? Tanto é que a morte é temida pelas pessoas em geral, né? Todo mundo teme a morte. Porque é um desconhecido. Quando você conhece ela, você entende: tá tranquilo, Krishna está no controle. Mas para isso acontecer é uma caminhada de longo termo, né? E não é só ter o conhecimento, é realizar o conhecimento. Aí é que é o negócio que a gente fala aqui, parece simples, né? Mas você realizar isso
estar pacífico para lidar com o fenômeno morte, realmente, isso aí é outra história. Mas então, continuando aqui. Eu acho que eu já li essa parte aqui, né? O sistema planetário inferior Patalha é considerado a sola do pé do Senhor Supremo e a Terra é considerada o estômago do Senhor. Brahma Loka, o sistema planetário mais elevado, onde vive Brahma, é considerado a cabeça do Senhor. Esta Virat Purusha é considerada uma encarnação do Senhor. Vou dar uma acelerada, tá? Por causa do tempo. A forma original do Senhor é Krishna, como se confirma no Brahma Samhita, Adi Purusha. A Virat Purusha também é Purusha, mas não é Adi Purusha. Adi Purusha é Krishna. Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda. No Bhagavad Gita, Krishna também é aceito como o Adi Purusha. O original, Krishna diz, abre aspas, ninguém é superior a mim, fecha aspas. Há inúmeras expansões do Senhor e todas elas são Purushas ou desfrutadores, mas nem a Virat Purusha, nem os Purusha Avataras, Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu, Kishiro Dakashai Vishnu, nem qualquer uma das muitas outras expansões são o original. Em cada universo há Garbo Dakashai Vishnu, Virat Purusha e Kishiro Dakashai Vishnu. A manifestação ativa da Virat Purusha é descrita neste verso. Pessoas que estão no grau inferior de compreensão quanto à suprema personalidade de Deus podem pensar na forma universal do Senhor, pois aconselha-se isto no Bhagavatam. É aquilo que eu estava falando, né? Uma maneira de começar a entender que tem um Deus, tá? Ainda com pouca compreensão, né? Um aspecto mais grosseiro de Deus, mas já é o início de uma conexão com o Senhor Supremo. E aqui, rapidamente falando, a gente vê, né, exatamente isso, né, que Prabhupada batendo aqui o ponto, né, de que Krishna, ele é o Purushottama, né, o desfrutador supremo, mais elevado, que é a fonte de tudo. Né? Então, Prabhupada cita aqui que no Bhagavad Gita também se faz essa menção, e ele se reporta ao Brahma Samhita, que são as orações do Senhor Brahma, poemas belíssimos, no qual o Senhor Brahma ele faz referência a Krishna como sendo Krishna a fonte de tudo. É interessante que no Bhagavatam tem um trecho, não sei se é aqui no terceiro canto, que Narada Muni, acho que é aqui no terceiro canto, ele se dirige ao Senhor Brahma, que é o seu pai, e pergunta, mas você você é o cara? Você é a fonte, você é criador desse mundo todo? Aí o Senhor Brahma vai e fala, não. Krishna está por trás de tudo. Né? Existe o controlador supremo, o Ishvara supremo. E no Brahma Samhita, o Senhor Brahma ele vai lá, né? Ishvara Paramakrishna. Ishvara, o controlador, Parama, supremo, Krishna. É Krishna. Satchitananda Vigraha, sua forma é plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Ele não tem começo, ele é o começo. Anadira Dir Govinda, ele não tem começo, ele é o começo de tudo. Sarva Karana Karana, ele é a causa de todas as causas. Então o Prabhupada aqui está enfatizando isso, né, que existem muitos Purushas, mas o Purushottama é Krishna. Tá? É dele que vem tudo, é dele que vem o Karana do Akashai Vishnu, que é o Mahavishnu, e aí as coisas vão se desencadeando. Nesta passagem dá-se uma estimativa das dimensões do universo. A cobertura exterior é feita de camadas de água, ar, fogo, céu, ego e Mahatattva, e cada camada é 10 vezes maior que a anterior. O espaço interno do vão do universo não pode ser medido por qualquer cientista humano, ou ninguém mais. E além do vão existem 7 coberturas, cada uma delas 10 vezes maior que a precedente. A camada de água é 10 vezes maior que o diâmetro do universo, e a camada de fogo é 10 vezes maior que a da água. Da mesma forma, a camada de ar é 10 vezes maior que a de fogo. Essas dimensões são inteiramente inconcebíveis para o diminuto cérebro de um ser humano. Né? A gente sabe, né? A ciência explica que a nossa capacidade do nosso cérebro, ela é
o quanto a gente utiliza do nosso cérebro é muito pouco. E ele já é um cérebro diminuto, como o Prabhupada aqui enfatiza. Então fica muito difícil para a gente entender as coisas como elas são. É no segundo canto, né, Paravyoma? Narada Muni se dirige ao Senhor Brahma, e, enfim. Aí o Senhor Brahma revela, né? Não, por trás, eu não sou a causa de nada. Eu só obedeço. Como é que fala aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obrigado, Paravyoma. Não é pressa exatamente, mas é também para não ficar um negócio muito além, né? Estamos aqui com o pessoal conectado, tá bacana. Mas não podemos também ficar enfadonho, né? Ninguém comentou mais nada, não? Acho que não, né? Não. Vamos lá, continuando aqui então. Também se afirma que esta é a descrição de um só universo oval. Essa descrição toda se refere a um universo. E existem inumeráveis universos além deste, alguns dos quais são muitíssimas vezes maiores que ele. Na verdade, este universo é considerado o menor de todos. A gente está no universozinho menor, imagine, né? E a gente não consegue nem saber a dimensão desse nosso universo. Por isso, seu superintendente predominante, o Brahma, tem apenas 4 cabeças. Tem apenas 4 cabeças para administrá-lo. Em outros universos, que são muito maiores que este, o Brahma tem mais cabeças. No Chaitanya Charitamrita, conta-se que certo dia, o Senhor Brahma chamou todos esses Brahmas em resposta ao pequeno Brahma. O Senhor Krishna chamou todos esses Brahmas em resposta ao pequeno Brahma. Ou seja, o Senhor Brahma não é só um. Cada universo vai ter um Senhor Brahma. Entendeu? E cada universo com essa estrutura gigantesca, absurda. Né? Aí, voltando ao ponto. O Senhor Krishna chamou todos esses Brahmas em resposta ao pequeno Brahma, que após ver todos os Brahmas maiores, ficou pasmado. Diz que o Senhor Brahma, né, Krishna chamou tudo que é Brahma, e o Senhor Brahma desse universo de 4 cabeças, chegou lá e peraí, eu sou o Senhor Brahma, quem que vocês pensam que eu sou? Aí quando ele se deu conta, tinham vários Brahmas de 10, 20, 30, 50, 100 cabeças, né? Ou seja, senhores Brahmas de universos muito maiores, muito mais grandiosos. Aí ele ali se deu conta, né, ficou perplexo, se deu conta de que, calma aí, senhor Brahma de 4 cabecinhas, vai com calma, né? Então, esta é a potência inconcebível do Senhor. Ninguém pode calcular as dimensões de Deus através da especulação ou da falsa identificação com Deus. Essas tentativas são sintomas de loucura. Shila Prabhupada aqui, Jai. Aqui o Paravyoma bota, Krishna é Sarva Karana Karanam, é a causa de todas as causas. É isso. O negócio não é fácil não. E como eu mencionei, né, não basta meramente a gente obter conhecimento, tá? Logicamente, a gente está falando aqui de um conhecimento que, muitas vezes, eu até mencionei isso, acho que na semana passada, ela foge ao nosso interesse. É muita complexidade. A gente já tem muito problema para resolver, não é verdade? Não só os problemas materiais, mas também os problemas existenciais, esses que são os verdadeiros problemas: nascimento, velhice, doença e morte. O problema da entidade viva, corporificada, é esse, ponto. Sabe? É isso que a gente tem que tentar resolver. Isso se resolve de uma maneira muito simples, mas que ao mesmo tempo tem uma complexidade, porque a gente precisa se livrar da nossa tendência a querer desfrutar desse mundo. Esse a mola mestra, é o divisor de águas. Enquanto a gente está depositando esperanças nesse mundo, enquanto a gente tem expectativas de ser feliz nesse mundo, tá?
a gente está preso a ele. Então a gente tem que, o conhecimento, na minha percepção, o conhecimento tem que ser aquele que vai fazer eu entender que esse mundo aqui, sabe, não está com nada. É claro, o mundo é belo, tem as belezas da existência, mas ele está fadado a gente ter que sair desse plano. E toda vez a gente vem para esse mundo e depois, imagine, né, em diferentes situações, em diferentes condições, diferentes universos, e ter que passar por uma existência ali que tem começo, meio e fim, entendeu? E a gente está na ignorância. Então, agarrar no serviço devocional, no serviço aos devotos que estão no serviço devocional a Krishna, agarrar a Srila Prabhupada e tentar desenvolver essa consciência, né, de que eu não quero nada aqui nesse mundo, gente. Eu quero servir Deus. Agora, para estabelecer essa consciência, aí o negócio também exige muito empreendimento. E esse é o conhecimento que particularmente a mim me nutre, né? É o conhecimento mais assim prático do sadhana bhakti, né? Que vai propiciar exatamente uma realização para me firmar no objetivo de servir Deus, né? E aí tem que desenvolver esse objetivo de forma imotivada, sem nenhum interesse, e tem que ser ininterrupto e constante, prática diária e constante. É o desafio, esse é o desafio. Mas sim, claro, ainda assim, essas informações técnicas também elas são elucidativas, também são interessantes, mas tem pessoas que têm mais interesse por esse tipo de conhecimento. Krishna diz na Gita que estas belezas do universo são apenas uma centelha de seu esplendor. É isso. Imagine, né? A gente olha para esse mundo aqui e acha ele bonito, belo, com as suas adversidades, né, do mundo material. E é só uma centelhazinha ali, ínfima, da potência de Krishna. É uma energia inferior de Krishna. Não é isso? Daihi Riesha Gunamai Mama Maya Durataya. Então, é uma energia divina de Krishna? Mas é de uma qualidade inferior. Eu estava indo para o trabalho ou voltando, e aí assim, foi uma coisa assim que eu observei, claro, a gente vê isso toda hora, mas me chamou a atenção, naquele momento especificamente, foi assim um insight para mim. O ônibusinho estava passando assim do lado de um caminhão de lixo, e o caminhão de lixo fazendo aquela, na sua estrutura ali, na parte de trás do caminhão, que é onde joga o lixo, né? Aí ela pegando aquilo tudo e aí escorrendo aqueles líquidos. Essas são as interações do mundo material, né? O final de tudo é isso, né? Apodrecimento, odor fétido, e claro, enquanto as coisas estão ali interagindo com a vida, o seu esplendor, bonito, bacana, mas tudo vai se decompondo, né? E no que se decompõe, aí exala odor que não é agradável, aí apodrece, aí vira aquela estrutura morta, né? E que é a vida que faz, que dá o esplendor, na verdade. Mesmo uma flor, né? A gente vê uma flor belíssima, exuberante, no seu momento ali de existência plena, com um aroma. Aí depois a flor vai apodrecendo e aí já... Então esse é o ponto, né? O mundo material tem essa característica. Srila Prabhupada é o churume, exatamente. A gente via aqueles negócios todo ali dentro. Foi uma fração assim que passou o ônibus, eu olhei aquilo, estava exatamente naquele momento fazendo aquele movimento de trituração, né? Negócio horroroso. Aí me veio assim essa coisa, esse é o mundo material, entendeu? Tudo está fadado a esse fim, né?
Jai Shila Prabhupada que Jai. Alex Luthor, o chorume, isso mesmo. Paravioma também aqui pelo Facebook também trouxe essa eu não estava lembrando, né? O chorume do lixo. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação de vocês. Uma turma ficou aqui conectada. Vinícius, Hare Krishna. Vem nos visitar, rapaz. Vinícius Flores. Vinícius de Maricá, não é isso? Bom, pessoal que se conectou, agradeço a presença de vocês. Aqueles que trouxeram também percepções, também agradeço, porque sempre permite a ampliação do nosso debate. Então, tá aí. Um bom final de semana para vocês. E Harinama, sem ser esse domingo agora, no outro, tá? Pessoal que está no grupo de Harinama, que é a gente cantar nas ruas para levar o santo nome para as pessoas indiscriminadamente, cumprindo a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e de Srila Prabhupada, como assim a mais importante atividade da nossa ISKCON é o Harinama. Então, presumidamente, sem ser esse domingo desse final de semana, no outro a gente vai ser o final de semana do dia 16, não é isso? Esse domingo agora é 9, exatamente, domingo 16 de novembro, tá bom? Srila Prabhupada ki Jai. Fico por aqui. Haribol.